Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. A palestra de hoje é o Espiritismo Consolador prometido por Jesus. Será realmente o Espiritismo Consolador prometido por Jesus? Veremos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tem duas palavras-chave nesta passagem: jugo e fardo. Vocês sabem o que é jugo? Jugo é o que chamam de canga de boi, né? Aquela madeira que vai entre os bois para eles andar junto para a canga, né? Uns chamam de canga. Ou então os escravos, os prisioneiros escravos usavam aquela madeira aqui em cima e ficavam presos assim. Então, dessa palavra jugo, deriva uma outra que vocês conhecem muito bem, que se chama cônjuge. Ou seja, aquele que conjuga junto, que carrega junto o fardo. E fardo. Fardo todo mundo conhece, né? O peso, o saco. Né? Então, e esse mundo ainda existe um fardo muito grande. Um fardo muito grande que nos perturba muito, nos incomoda. Mais de 90% das pessoas que adentram nessa porta ou de outros centros espíritas, é por esse motivo, por esse fardo, que se chama dor. Mas, continuando, Jesus, se me amais, guardai os mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente, o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, para meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. João, capítulo 14 e 15, versículos de 15 a 17 e 26. Aqui cabe uma pequena observação. Algumas traduções bíblicas, traduções da Bíblia, existem mais de 2.000 traduções. Durante 2.000 e poucos anos, a Bíblia ela sofreu alterações conforme os interesses de grupos ou pessoas. A Bíblia mais
digamos, a menos alterada ou adulterada, como se pode dizer, é a Bíblia de Jerusalém. Então, sempre se alterou para algum sentido. Mas nessas alterações, não se mudou o que é essência, porque Jesus, na sua mensagem, 2000 anos, não ia deixar mudar a sua essência. Acrescentaram algumas coisas, mas não mudaram a essência. Por exemplo, a lei mosaica, os 10 mandamentos, não foi alterado, porque é de essência divina. Jesus, a passagem de Jesus, as bem-aventuranças, não foi alterada, porque é de essência divina. Tudo que não é essência divina foi alterado ou modificado de alguma forma. Então vamos entender a evolução do pensamento até a chegada do Espiritismo. No judaísmo antigo, Moisés, Deus era um Senhor ameaçador, um Deus castigador. E a justiça era de olho por olho e dente por dente. Se alguém matasse alguém da minha família, eu tinha direito de ir lá matar. Alguém matou meu filho, eu tinha direito de ir lá matar o filho daquele que matou meu filho. Ainda tem gente que vive sob essa lei, nos dias de hoje. Tá? Mas o símbolo de prosperidade naquela época era as benesses. Você teria que ser uma pessoa de muitos bens, muitas posses, teria que ter vida longa e teria que ter saúde. Por quê? Porque não se acreditava em nada após a morte. Morreu, findou-se. Não existia um pensamento após a morte. Se você fosse pobre, tivesse dor física, tivesse doença, é porque Deus não gosta de ti e você fez coisas muito contrárias à lei de Deus. Só que eles tinham uma profecia que viria um Messias, que eles não sabiam quando e por que ele viria. E esse Messias, ele veio e se chamou Jesus. E Cristo é um título, significa o eleito ungido. E Jesus, já na sua primeira preleção pública, ele contraria todo esse pensamento judaico, arcaico, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já conclamou ali os pobres e diz que existia uma herança para eles em outro lugar, e esse outro lugar era após a morte. E Jesus chamava Deus de Pai. Pai amoroso, eu e meu Pai somos um só. Ou seja,
Eu trago a palavra de Deus. Jesus não é Deus. Jesus é nosso irmão mais velho, guia e modelo. Então ele trazia, como ele conhecia, é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, ele já conhece o caminho. Então ele veio trazer o consolo, é o primeiro consolador, o consolo das dores do mundo. Porque, vamos raciocinar um pouquinho. Naquela época, uma mãe que tivesse seu filho, que morreu seu filho, seja em terra idade ou um pouco mais velho, será que a dor daquela mãe naquela época é diferente da dor de uma mãe na guerra da Ucrânia com a Rússia? Será que a dor da mãe da Rússia é diferente da dor da mãe da Ucrânia? Será que a dor de uma mãe que perde, entre aspas, o seu filho aqui na Palhoça é diferente? Então Jesus traz toda a mensagem de um reino dos céus, um Pai amoroso. Ele reformou o conceito de Deus, deixou de ser um Deus punitivo, vingativo, para ser um Deus amoroso. Pai. Conceito de justiça. Jesus também reformou o conceito de justiça. Amar os seus inimigos. Perdoar as ofensas. Olha que nó na cabeça de quem estava acostumado a um Deus vingativo. É para dar nó na cabeça de qualquer um. E ainda hoje, perdoar os seus inimigos é amar eles ainda é um esforço mais que sobre-humano. Então, e Jesus, quando ele é crucificado, ressuscita no terceiro dia para mostrar que a morte é apenas uma passagem, que existe alguma coisa diferente além da morte, que morrer não é o fim, como se pensava até então. Jesus tinha um poder de persuasão tão grande que ele conseguia dar alegria aos escravos, porque ser escravos naquela época, o pobre, o doente, era aquela sina, eu sou isso e o que eu vou esperar da vida sem ser escravo? Da opressão dos senhores, tanto de Roma como dos próprios judeus. Que opção que ele tinha na vida? Não tinha opção nenhuma. Não tinha alegria nenhuma. Então, Jesus, com o seu poder persuasivo, arrebata seus corações e eles seguem Jesus. E o tempo passa. E o tempo passa, e o tempo vai passando, e vem as organizações religiosas alterando a mensagem de Jesus, criando rituais, criando sacramentos. E até hoje existe isso nas mais diversas configurações religiosas, em que se dá mais valor ao ritual
do que a mensagem, do que a essência. Por isso que ele cita aqui: enviarei um Consolador que sempre ficará convosco. Porque o Espiritismo resgata a essência de Jesus, o amor, mas não é só para adoração, é para praticar. Que Deus, Jesus e o Espiritismo é movimento. Tudo que está na natureza está em movimento. Amanhece e anoitece. 2 movimentos. Existe a rotação da Terra, existe a translação. O mês passa, o ano passa, tudo está em movimento. A mensagem de Jesus é movimento. Porque quando vemos alguém na rua, abandonado, sentimos compaixão. Compaixão é você olhar e dizer: tadinho. Só que existe um outro movimento que se chama misericórdia. Misericórdia é dizer assim: meu irmão, meu amigo, o que você precisa? Preciso de um pão, preciso de uma água, de um remédio para a dor física, porque a dor moral ele carrega consigo. Por que a dor moral ela é mais doída do que a dor física? Eu posso dizer que está doendo esse dedo, a pontinha desse dedo aqui. Mas quando eu tenho meu coração partido, um casamento desfeito, uma traição, onde é que dói? Dói tudo e não dói nada. Eu não tenho dor física. Eu tenho essa angústia que dói tudo. Dói o corpo, dói a cabeça, dói o cabelo, dói a unha, dói tudo. Essa é a dor moral. E o Espiritismo, sim, ele é o Consolador prometido. Todos os sofrimentos, misérias, perda dos seres amados, encontram consolação na fé, no futuro. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Consolação pela fé e esperança. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos superiores coordenados pelo Cristo. E no plano físico coube a Allan Kardec a tarefa de materializá-lo. Por isso, segundo Emmanuel, diz o seguinte: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Porque quando se entra numa guerra, você não entra com um canivete. Você entra com as 3 forças armadas: a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. A Marinha cuida das águas, que são as lágrimas que despejamos pelo mundo. O Exército é o território, ele ocupa o território, que é o nosso corpo, que sente dor, dor física, dor moral. E a Aeronáutica cuida do quê?
cuida do ar. Vocês conseguem ver o ar? Conseguem sentir uma brisa, o deslocamento desse ar? Mas vocês conseguem ver o ar? Não. A aeronáutica representa a fé. Essa coisa invisível que nós precisamos para seguir em frente. É por isso que a consolação de saber que um ente querido partiu, mas se encontra bem do outro lado. Se encontra zelando por nós, orando por nós e muitas vezes nos guiando conforme a necessidade e a capacidade e evolução dele. Porque nós estamos em evolução espiritual, ou seja, a gente é um espiral ascendente. Fomos homens das cavernas, fomos melhorando, hoje estamos aqui assistindo uma palestra e vamos evoluindo, encarnação após encarnação, para que nos tornemos, internalizemos e pratiquemos a palavra que Jesus, a sua moral, dizia, que é o amor ao próximo. Praticando esse amor, a caridade é uma palavra ampla. Amor ao próximo, poucas pessoas falam isso. Ele é subjetivo e relativo. Como é que é o amor relativo? Subjetivo é conforme eu acho que seja. Relativo à minha evolução espiritual. Por exemplo, quando se fala em jugo leve, Irmã Dulce da Bahia, em Salvador, não tinha 80%, repito, não tinha 80% da sua capacidade pulmonar. Mas subia todos aqueles morros da Bahia, lá das favelas. Como? É a mesma coisa que mandar eu subir o morro do Cambirela ali agora. Acho que eu não chego nem à metade. Então, com Cristo, o jugo é leve. Ele consola, ele dá a fé, ele dá o conforto e dá a esperança. E o Espiritismo ensina que Deus, Jesus, o Espiritismo é movimento, é ação. Não é adoração. É por isso que ele consola. Porque quanto mais tu pratica o bem, mais você se cura. Você não cura o outro é uma ferramenta para você se curar. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado aos guias e protetores dessa casa. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom retorno às suas casas.